Dia 28 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O amor do Pai. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Por mais que a iniquidade nos cerque e venha até mesmo a nos afetar, a Bíblia diz que maldade nenhuma tem o poder de eliminar o soberano amor salvador da presença do Pai. Muitas vezes nós nos vemos tão aprisionados com medo da rejeição que sofremos no passado que nos tornamos cativos e paralisados. Ficamos incapazes e nos sentimos sem forças para reagir às investidas do mundo. Somos tão afetados pela atmosfera espiritual negativa que nos conformamos e começamos a acreditar nas mentiras que são ditas a nosso respeito. Muitas vezes aceitamos como verdadeira a mentira de que não nascemos para ser felizes ou até para realizar os nossos sonhos, de modo que estamos fadados a uma vida triste e vazia. A presença do Senhor entre nós não é somente real, ela é poderosa para mudar a nossa realidade e nos salvar. Só o amor do Deus Pai pode nos resgatar da posição de humilhação a que muitas vezes nos submetemos. Independentemente do motivo de você se sentir desvalorizado, saiba que receber a salvação de Jesus é trocar o fardo pesado das mentiras que carregamos por anos pela leveza das verdades que o Pai tem a respeito de nós. Então, não dê ouvidos ao que o mundo diz sobre você. Não dependa dele para sua autoafirmação. Confie que existe um Pai que o ama e que deseja tirá-lo da sua condição de medo e vergonha, para elevá-lo ao lugar da sua verdadeira condição, a de filho. A frase de hoje é: reconhecer quem é Jesus é trazer para a minha vida o discernimento de quem eu realmente sou. Então a frase, repetindo aqui, é: reconhecer quem Jesus é traz para a minha vida o discernimento de quem eu realmente sou. Lendo aqui mais uma vez ainda. Reconhecer quem Jesus é traz para a minha vida o discernimento de quem eu realmente sou. Essa frase está dizendo que quando nós reconhecemos quem é Jesus, quando sabemos que Ele nos amou, que Ele veio nessa terra para entregar a própria vida, para me salvar, para salvar você, nós entendemos quão grande amor Deus tem por nós. E se o próprio dono dos céus e da terra, aquele que é dono do universo, se preocupou em enviar Jesus para morrer pela minha vida e por você, isso mostra quanto valor nós temos para Deus.
Então, não podemos depender de opiniões, de palavras, de outras pessoas para que possamos reconhecer o nosso valor. Saber que Jesus se entregou por nós numa cruz para nos salvar dos pecados nos dá discernimento, entendimento, inteligência emocional, espiritual para ignorar, para deixar de ouvir as críticas, as palavras negativas e tudo que vem contra nós. Se Jesus já deu a vida por mim e por você, então só temos que olhar para cima. Nos momentos de angústia, preocupação e aflição, precisamos olhar para Jesus. Ele que é o autor da nossa fé, Ele que é também o consumador da nossa fé, é Ele que coloca em nós a segurança, a confiança e a certeza de que temos um Pai que nos ama, foi Ele que nos formou e é Ele que sabe quais são as verdades a nosso respeito. E as verdades a nosso respeito é que somos filhos de Deus, somos amados de Deus, recebemos a salvação do Filho de Deus. Então você tem muito valor. Deixe de ouvir as críticas e as palavras ruins a seu respeito. Hoje é o dia 118 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 51. E a palavra-chave de hoje é filiação. Tome posse dessa condição. Você recebeu por Jesus a condição de filho, a condição de filha de Deus. Agora, aqui na tela, você tem a oração de confissão, que é a oração pela qual você pode receber a Jesus. Por meio de Jesus, somos filhos de Deus. Por meio de Jesus, você acessa a religação com o Pai. Por meio de Jesus, todas as críticas, as palavras ruins, negativas feitas contra você são lançadas em terra. Ligue o seu pensamento com Deus e aceite a Jesus agora. Faça essa oração de confissão comigo. Entregue a sua vida para Jesus, seus pecados serão perdoados, você receberá o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus morando em você até o fim da vida e até a eternidade, quando você chegar ao céu. Então faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que fica no céu. Em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, você lê sobre um dia de juízo final. Aqueles que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino dos céus, porque, tendo o nome nesse livro, você é filho, você é filha de Deus. E a Bíblia diz que nesse dia do juízo final, quem for achado no livro da vida receberá o reino de Deus. Foi por você que Jesus veio, entregou a vida dele para que você hoje tenha vida em Deus. Deixe de lado as palavras negativas, as palavras ruins, as críticas a seu respeito e tome posse de que da palavra que
Deus deu a seu respeito. Que você é filho, que você é filha, que você é amado, que você é amada nele, hoje até a eternidade. Amém e amém. Vamos agradecer a Deus por tão maravilhosa bênção que Ele derramou sobre todos os que chegam até Jesus e que chegam até Ele. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor entregou o seu Filho para derramar a salvação para todo aquele que nele crê. Pedimos agora que o Senhor conforte os corações do teu povo. Se alguém aqui tem recebido críticas, palavras terríveis a respeito de quem é, dizendo que não podem, que não vão realizar os seus projetos, que nunca realizarão seus sonhos, que são derrotados, fracassados e que não podem, que todas essas palavras sejam revogadas no nome de Jesus. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que cada filho, cada filha do Senhor recebe agora a revelação no coração e no entendimento de que é amado, de que é amada do Senhor. E que não importa o que digam a seu respeito, o Senhor deu a vida por esse teu filho, por essa tua filha, para que possam acessar a religação com Deus Pai e que por meio de Jesus todas as correntes do mal estão derrubadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo até a eternidade. Que os teus filhos possam tomar posse nesse dia dessa palavra do Senhor para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a certeza, a confiança de que você é amado, de que você é amada, você é filho, você é filha do Senhor. Ele está ao seu lado e dá respostas para suas dúvidas, inseguranças e incertezas. Fale com Deus nas suas preocupações, angústias e aflições. Procure a Deus em oração. Reserve um espaço na sua casa onde você possa todos os dias buscar ao Senhor. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Não andeis preocupados com coisa alguma. Antes, que todas as vossas petições sejam conhecidas diante do vosso Pai. Que sejam conhecidas diante do vosso Pai, mediante a oração, mediante a petição, com súplicas e ações de graça, já com agradecimento, sabendo que o Senhor é aquele que toma a sua preocupação e responde sempre, sempre a todos aqueles que o buscam. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo por essa revelação de que Deus ama a sua vida. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, porque ele se revelou a você. Ele enviou seu Filho para morrer em seu lugar, por tanto amar a sua vida. Receba essa palavra no coração, guarde no seu entendimento. Quando alguém quiser humilhar, diminuir ou dizer palavras negativas a seu respeito, recuse essas palavras e guarde no seu coração e no seu pensamento. Lembre, eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu sou amada do Senhor. Declare essa palavra no seu coração, na sua mente, e recuse as palavras negativas e do mal. Vença sobre todos esses males pelo poder do nome de Jesus.
Dê glória ao Pai, e dê glória ao Filho, e dê glória ao Espírito Santo. Diga, eu dou glória a Deus, porque Ele se preocupou comigo e enviou Jesus pela minha vida. Dê glória ao Filho, lembrando, Jesus me ama, tomou meu lugar. Dê glória ao Espírito Santo, lembrando, o Espírito Santo habita em mim. Ele está comigo agora. E eu não tenho motivos para me preocupar com críticas, palavras negativas, palavras mentirosas, porque somente Deus é que fala a verdade. E eu sei que a verdade é que eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu sou amada do Pai. Leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 51. Então, o Salmo 51 nos diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Esse Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, depois que ele cometeu 2 pecados horríveis. O primeiro pecado foi um adultério. Ele se deitou com uma mulher chamada Batseba. O segundo pecado é que Batseba engravidou e então Davi decidiu matar o marido dela, Urias. E ele matou Urias, mandando Urias para a guerra que estava acontecendo na época entre Israel e os filisteus. Ele deu um comando para que o seu general colocasse Urias na frente da guerra e recuasse o restante do exército. Urias ficou sozinho na frente da batalha e dessa forma ele morreu. Logo em seguida, Davi quis tomar Batseba como sua esposa, mas Deus enviou o profeta Natã para corrigir Davi. Sem que Davi soubesse, Natã entregou uma história, dizendo para Davi assim: um homem muito rico recebeu uma visita em sua casa e ele mandou que pegassem a única cordeira do seu vizinho pobre para que oferecesse o jantar para a sua visita. Qual a sentença que você, como rei, dá para esse homem? O rei Davi ficou irado e disse: esse homem precisa pagar pelo seu pecado 4 vezes. Nesse momento, o profeta Natã disse: esse homem é você. E entregou o recado de Deus, dizendo que ele tinha cometido o adultério e o homicídio. Então Davi, recebendo aquela palavra, ficou muito triste. Ele entendeu o seu pecado. A Bíblia conta que essa criança que foi gerada por Batseba sofreu uma doença e morreu. Na continuação da história do rei Davi, ele perdeu mais 3 filhos. O seu filho chamado Amnon estuprou
a própria irmã chamada Tamar. Quando uma mulher era estuprada, ela era considerada como morta. Então Tamar foi estuprada, foi considerada como morta. Depois de 2 anos, o irmão chamado Absalão fez aniversário, celebrou seu aniversário com uma festa, mandou ao pai Davi o convite para que Amnon participasse dessa festa. E ele mandou matar Amnon no meio da festa. Pediu que alguns empregados o embebedassem e o matassem por ele ter praticado esse estupro contra Tamar. Mais alguns anos, e o próprio Absalão quis tomar o trono de Davi. E nessa investida contra o pai, ele acabou sendo morto pelo general Joabe. Então, da forma como Davi disse que o homem deveria pagar 4 vezes, ele perdeu o filho de Batseba, depois Tamar foi estuprada e considerada como morta, depois Amnon foi morto por ter estuprado Tamar por Absalão, e depois o próprio Absalão se levantou contra Davi e foi morto pelo general Joabe. Da forma como ele decretou a sentença, ele perdeu 4 filhos pelo homicídio contra Urias. Depois que isso acontece, ele escreve esse Salmo 51, mostrando arrependimento pelo seu pecado. O que essa história tem a ver com a mensagem de hoje? Quem sabe você praticou muitos pecados. Quem sabe você tomou decisões erradas no passado. E quem sabe o inimigo lança setas no seu pensamento, dizendo assim: você é filho? Você é filha? Jamais que você é filho e jamais que você é filha. Porque você tem que lembrar dos seus pecados. Mas esse Salmo 51 traz a libertação para essas acusações que vêm em seus pensamentos. Nesse Salmo 51, o rei Davi confessa e pede a misericórdia do Senhor. A palavra misericórdia, que você vê aqui no versículo número 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A palavra misericórdia vem de 2 palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia é Deus recebe todos nós de coração aberto, mesmo com as nossas misérias. Então, tem misericórdia de mim, ó Deus, quer dizer, me recebe, mesmo com as minhas misérias, de coração aberto, ó Deus. Segundo a tua benignidade. Benignidade significa a capacidade de fazer o bem. Deus é benigno. Ele tem a capacidade de fazer o bem, mesmo em meio aos erros e falhas que nós cometemos. Os erros e falhas que cometemos contra o nosso irmão precisam ser tratados e só em Deus podem ser tratados. Mas Deus, Ele nos ama e Ele quer que o que foi ofendido, ferido e machucado receba o amor dele, a cura, a libertação de todo o mal, de todo o abuso, de tudo aquilo que recebeu de mal do próximo. Ele quer curar as suas feridas, mas ele também tem prazer em tirar a culpa e remover o mal daquele que foi o abusador, que pecou, que errou, fez errado. Mas Deus, ele quer salvar a todos, tanto o que foi abusado quanto o que foi abusador. Pode ser uma palavra que, para quem foi abusado, é uma palavra de injustiça. Mas a justiça de Deus é que Ele ama a todos. E Ele quer que todos recebam a cura da sua alma
e a certeza de que Ele quer a todos como filhos e como filhas. Então, por isso que o Salmo 51 tem esse tom. Você vai perceber aqui que eu pequei, eu errei, eu falhei, mas ele tem um ponto alto. Nós vamos chegar nesse ponto alto quando chegarmos no versículo 10. Então, lendo aqui o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede, apaga as minhas transgressões, apaga os meus erros, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, ele tem muitas misericórdias, não importa quantos erros, quantos pecados, quantas críticas fazem a seu respeito. Ele tem a benignidade. O verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. A iniquidade é a inclinação, o desejo de praticar o mal. Ele pede, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele pede para não ter mais o mal dentro do coração. E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que Davi estava com o pecado na frente dos seus olhos, sempre lembrando, com a culpa. Verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui Davi reconhece, quando eu já nasci em pecado. Foi em pecado que a minha mãe me concebeu. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus, ele ama a verdade no íntimo, no oculto, quando estamos em oculto, orando a Deus, confessando os nossos erros e pecados, depositando nele as críticas que nos fazem. Ele nos faz conhecer a sabedoria. Pelo Espírito Santo ele fala conosco e nos faz saber e entender o amor dele, o perdão dele, a vontade dele. Versículo 7. Veja, ele pede para Deus: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Hisopo é uma planta que tem uma cor roxa e que era usada como uma forma de purificação. Então, quando ele diz aqui, purifica-me com hisopo, eles usavam essa planta para purificação. Ele está pedindo para Deus, me lava com hisopo e eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Essa é a oração que podemos fazer quando erramos. Podemos pedir a Deus, purifica-me com hisopo hoje e eu ficarei puro. Se Deus nos purifica, nos lava, nós ficamos, como diz aqui o verso 7, ficarei mais branco do que a neve. O 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então aqui Davi fala que ele quer ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, porque Davi foi tratado por Deus. Ele recebeu os castigos daquilo que ele fez. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora o versículo 10. Esse é o ponto alto desse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ele pede para Deus dar novamente a alegria da salvação. Se você pecou, errou, falhou, caiu, pode pedir isso a Deus hoje. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário.
Espírito voluntário é um espírito que se dedica a Deus voluntariamente, de coração aberto, que não se inclina mais para o erro, mas que voluntariamente segue a Deus. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então veja que ele pede aqui no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Quando Deus faz o que está aqui nos versículos 10, 11 e 12, quando ele cria um espírito, um coração puro, renova o espírito reto, traz o Espírito Santo e torna a dar a alegria e um espírito voluntário, então podemos ensinar aos pecadores os caminhos de Deus. Davi diz: se o Senhor me renovar, eu poderei ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele pede para Deus livrá-lo dos crimes de sangue, ele pede para Deus tirar todo o mal que ele praticou. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém. Quando Davi diz, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, Davi está pedindo que o Senhor esteja no meio do nosso povo. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi encerra dizendo que se o Senhor recebe o coração contrito e quebrantado, ele abençoa o seu povo e ele receberá os sacrifícios, receberá as orações, as ofertas, os votos, receberá o seu povo novamente diante da presença dele. Eu não sei se você de repente cometeu algum pecado que você se culpa e você de repente é criticado em razão do que você fez, mas o Salmo 51 está dizendo que quando você vai até Deus com um coração contrito, pedindo a Ele para criar um coração puro e novo dentro de você, para ter um espírito voluntário, Ele já perdoou você. Então, nenhuma crítica, acusação ou palavra negativa ou ruim pode prevalecer sobre você, seja por pecados que você cometeu, ou seja, por críticas, por humilhações, por palavras que muitas vezes até as pessoas próximas da própria família estão dizendo contra você. O fato é que, na mensagem de hoje, você é amado, você é amada, você é filho, você é filha. Não ouça as palavras e as acusações, os dedos que se apontam contra você. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para Deus. Lembre que Jesus deu a vida para levantar você, resgatar você do mal. E Ele restaura, Ele sara as suas emoções, Ele cura você, porque Ele quer você pleno, plena, cheia do Espírito Santo dele, que traz alegria, restauração, renovação, saúde emocional, espiritual para a tua alma, para que você se alegre
nele. Receba essa mensagem hoje com a certeza de que todo mal cai em terra pelo poder e pelo amor de Jesus. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho, dê glória ao Espírito Santo, porque Ele ama a sua vida. Ele entregou a vida dele para que você hoje tenha plenitude de vida. Receba essa plenitude de vida pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo nome do Espírito Santo. Vamos dar glória ao Pai, porque Ele fez essa obra por nós, enviando Jesus para nos salvar. Vamos dar glória ao Filho, porque Ele se entregou e nos libertou de toda acusação e nos cura de todo mal. E vamos dar glória ao Espírito Santo, porque Ele está conosco sempre até a eternidade. Amém e amém.